Bem-vindos ao nosso encontro apologético do mês de maio e que tratará sobre Chico Xavier, o homem, o mito e as controvérsias. O material está em suas mãos. Eu quero apenas lembrar algumas coisas. Primeiro, que você vai encontrar aqui e ali um erro de digitação, porque o meu revisor hoje, nosso revisor mor não estava presente, ele tinha outros compromissos. Geralmente ele que olha o que a gente escreve para corrigir os errinhos aí, mas eu vou, na medida do possível, ajudando vocês a corrigir. Uma outra coisa, certamente que nós temos espíritas no nosso meio hoje à noite, e eu quero dizer aos espíritas que estão conosco esta noite, bem-vindos, e sinceramente, diante de Deus, eu digo que nós amamos vocês. Nós amamos vocês, vocês são bem-vindos. Que nós respeitamos vocês, que nós não estamos aqui para fazer chacota, para fazer zombaria daquilo que vocês creem. O que nos reúne aqui é uma preocupação com a verdade da palavra de Deus. Então nós temos respeito por vocês, respeitamos vocês, e nós divergimos de fato, em algumas posições doutrinárias nós divergimos, mas isso não quer dizer que nós vamos te desrespeitar de maneira alguma. Nós não temos a intenção de fazer isso, e o próprio Senhor Jesus nos ensinou a amar. A marca do cristão é o amor, nós devemos amar. Chico Xavier, o homem, o mito e as controvérsias. A outra coisa, não tem como tratar de todo o esboço. O esboço é longo, ele cobre um vasto material, principalmente na segunda parte, quando apresentamos as posições bíblicas sobre reencarnação, comunicação com os mortos e a salvação pela prática das boas obras. Mas eu fiz questão de manter esse material, porque mesmo que ele não seja tratado, você lendo, você vai entendê-lo, e as pessoas poderão se beneficiar do material aqui contido. Lembrando que a ênfase hoje na palestra é Chico Xavier. O espiritismo moderno surgiu em Hydesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Margaret e Catarina Fox, ou Kate Fox. As duas eram ainda crianças quando, em 31 de março de 1848, aconteceram as primeiras manifestações espíritas. Ruídos de pancadas foram ouvidos na casa da família Fox. Depois, móveis passaram a mover de uma parte para outra. Kate e Margaret criaram um sistema de comunicação com o suposto espírito, que era através de batidas. Então, por os toques, as batidas, as comunicações se estabeleceram. As notícias do fenômeno se espalharam e sessões espíritas começaram a ser realizadas por toda parte, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Eu acho que seria muito importante nós olharmos para o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 9. Deuteronômio 18, a partir do versículo 9, a palavra de Deus nos diz assim. Desculpe, Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é a abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir, ouve os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. E é muito importante, se você quiser anotar, Isaías capítulo 8,
versículo 19 e 20, tem um texto parecido com esse que diz: a favor dos vivos se invocarão os mortos. E o profeta diz no versículo seguinte: a lei e ao testemunho. Devemos recorrer à lei e ao testemunho, quer dizer, à palavra de Deus. O Espiritismo tem em Allan Kardec a sua principal estrela. Seu verdadeiro nome é Hipólito Léon Denis Rivail, ou Rivail. Ele nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Anos depois mudou-se para Yverdon, na Suíça, onde estudou com Pestalozzi. Kardec formou-se em letras e ciências e doutorou-se em medicina. Em 25 de março de 1856, numa sessão espírita, Kardec recebeu, através de uma médium, a informação de que dali por diante um espírito denominado a Verdade seria o seu guia espiritual. Em 18 de abril de 1857, publicou o Livro dos Espíritos, uma obra contendo mais de 1019 respostas às perguntas feitas aos espíritos. Outras obras foram publicadas depois: o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo e obras póstumas, que hoje o Espiritismo publica todas juntas num só volume, como vocês estão vendo aqui na minha mão. Tem as obras completas de Allan Kardec. Deixa eu ver onde eu parei. O que é o Espiritismo? Okay. Kardec faleceu no dia 31 de março de 1869, em Paris, aos 65 anos de idade, vítima de aneurisma cerebral. E hoje na França o Espiritismo é muito fraco, berço do Espiritismo. O Espiritismo não tem expressão como tem aqui no Brasil. No Brasil o Espiritismo faz grande sucesso e tem várias facetas: a Legião da Boa Vontade, a LBV, a Cultura Racional, que publica o livro Universo em Desencanto, o Racionalismo Cristão, o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, e o espiritualismo relacionado à Umbanda, Candomblé, Quimbanda, a Macumba, cujas raízes religiosas vieram diretamente da África, misturando-se com as crenças indígenas ou a pagelança. Agora, observe, os números são expressivos no Brasil. Há no Brasil 16 mil centros espíritas, 2.300.000 pessoas seguem o Espiritismo, e estima-se que um total de 20 milhões de pessoas estão ligadas a essa religião. Tá? Então aí é muito forte isso também no Brasil. Outra coisa que eu precisava alertar vocês é que toda a informação que eu estou passando, ela está documentada, e vocês vão ver nas notas de rodapé que eu documentei. Tenho essas obras, quase todas aqui, trouxe comigo algumas para mostrar. Por exemplo, tenho o livro do filme do Chico Xavier, né? E tenho também o livro do jornalista Marcel Souto Maior, né, no qual o filme se baseou, né? Então as obras estão aí, e elas têm as suas fontes, e eu não vim aqui para dizer, ouvi contar ou me falaram, mas nós vamos trabalhar com a evidência, com a evidência documentada. O Espiritismo cresce no Brasil pelos seguintes motivos: o Brasil é um país místico e com grande atração pelo sobrenatural. Até os ateus no Brasil costumam dizer: sou ateu graças a Deus. Até os ateus: sou ateu graças a Deus. Porque o brasileiro não consegue se desvincular do sobrenatural. O brasileiro acredita em tudo. Em tudo. Aqui no Brasil é fértil para se crer. Então o brasileiro crê em medalha, ele crê em ídolos, ele crê em arruda, ele crê em sal grosso, ele crê em fitinha, ele vai crendo, martelinho, ele crê todas essas coisas, tijolinho. O brasileiro acredita, por exemplo, que dá nó na camisa, desamarrar o nó, tem um punhado de coisas, né? Os brasileiros acreditam em anjo fraco e assim por diante. Então é incrível a facilidade que existe no Brasil para se crer. É um país místico com grande atração pelo sobrenatural.
Creio que uma outra falha que coopera muito para o crescimento do espiritismo no Brasil é a falha do catolicismo romano em atender os anseios espirituais dos seus membros. Eu me lembro do meu tempo de católico, muitas vezes quando fui à missa, tinha que ouvir quase que o tempo todo, porque o preço da gasolina, porque o preço da cebola, porque agora está acontecendo isso, porque o governo aquilo, e a alma ficava sem o alimento da palavra de Deus, né? E também uma coisa muito ruim que está acontecendo hoje para a Igreja Católica, alguns até comentam que depois da Reforma Protestante, esse seja talvez o maior desafio para a Igreja Católica nos dias atuais, é a questão da pedofilia, né? Então, esses escândalos em relação à pedofilia acabam frustrando muitos católicos que vão buscar refúgio espiritual em outros lugares, e o espiritismo é uma das opções para muitos católicos. Mas não é só a Igreja Católica que produz escândalos. Nos nossos dias, as igrejas evangélicas produzem muitos escândalos, e se você olhar na história da igreja evangélica no Brasil, nunca a igreja evangélica produziu tantos escândalos no Brasil como produziu a partir da década de 90 para cá. Então são muitos os escândalos, e com isso também aqueles que estão em busca de um refúgio espiritual, têm sede espiritual, já começam a olhar para a igreja evangélica com muita desconfiança, e não veem na igreja evangélica um porto seguro, algo confiável para ali investir seu tempo, sua vida, e por isso o espiritismo sai ganhando e bastante, tá? Uma outra coisa que talvez, que certamente atrai muita gente para o espiritismo, é a fachada cristã do espiritismo. O espiritismo fala na Bíblia, fala na Santíssima Trindade, fala em Jesus, o mestre elevado. O espiritismo cita a Bíblia, tá? Então tem todo aí um contexto aí onde o espiritismo apresenta uma fachada espírita. É comum até no culto afro você encontrar, por exemplo, terreiro de Umbanda, Jesus de Nazaré, terreiro de Umbanda da Santíssima Trindade. Então existe uma fachada evangélica, e isso atrai com certeza as pessoas. Eu creio que uma outra razão, não escrevi aí, mas o espiritismo pratica muito aquilo que eles chamam de a caridade, a assistência social. E nisso aí, com muita vergonha, nós temos que reconhecer, eles dão de 10 a 0 nos evangélicos, tá? Pode ter certeza. Isso aí nós não temos que dar mão à palmatória, né? Os espíritas promovem muito mais, estão muito mais preocupados em fazer o bem ao próximo do que muitos evangélicos. É claro que eles são também movidos pela salvação pela prática das boas obras, não deixe de ter aí uma doutrina por trás, mas eles fazem isso e bastante. Existe também um aspecto consolador do espiritismo, tá? Vocês vão ver ao longo da palestra, grande parte das pessoas que procuram o Chico Xavier, ou que procuraram o Chico Xavier, eram mães. Esse era o público cativo do Chico Xavier, principalmente as mães que perderam seus filhos. E eu vou citar o caso de uma mãe famosa no Brasil daqui a pouco, que foi visitar o Chico Xavier porque ela perdeu sua filha. Então existe um aspecto consolador, a mulher que perdeu o marido, a noiva que perdeu o noivo morreu, não chegou a casar-se, e aquele sofrimento, aquela dor, e alguém do centro espírita diz: olha, o seu marido está baixando lá no centro, olha, o seu noivo está indo lá, está querendo falar com você, e a pessoa vai lá, com a saudade e tudo isso. E quando chega lá numa sessão espírita, a pessoa ouve detalhes da vida dela, né, e que ela, não, isso aí só o meu noivo mesmo que poderia saber, só o meu marido poderia saber, isso de fato, é o meu marido, e assim por diante. Então existe por trás também o aspecto consolador do espiritismo. E eu coloquei como última razão, claro que isso aqui, a lista não se esgota, porque deve ter outras que eu não coloquei, mas eu gosto muito do que está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Deus colocou no coração de todo ser humano o anseio pela eternidade. Ninguém escapa disso. Você pode ver, os piores seres humanos têm lá uma fome espiritual dentro de si. Quando uma pessoa vai para a balada, ela está procurando Deus. Quando a pessoa parte para uma aventura extraconjugal,
é uma busca, é essa fome que está sendo suprida de maneira errada, e não da forma como a palavra de Deus orienta. Então, todo ser humano, isso aí já é de fabricação, isso aí já sai da fábrica assim. Tá? Deus colocou no coração do ser humano o anseio pela eternidade. Eu gosto de picanha, eu gosto de torta de limão, eu gosto de alguns sucos, eu gosto de alguns tipos de sorvete, eu gosto de rabada, eu gosto de feijoada, eu gosto, e eu gosto disso, e muitos de vocês gostam, mas dá para viver sem isso, dá para viver sem feijoada, dá para viver sem picanha, dá para viver sem torta de limão, mas não tem como viver sem Jesus. É impossível viver sem Jesus, porque Deus não colocou dentro de mim o anseio pela torta de limão. A Bíblia não diz que Deus colocou no estômago de cada ser humano o anseio pela picanha maturada. Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Deus colocou no ser humano o anseio pelo sorvete. Não, a Bíblia não fala isso. Deus colocou dentro de cada ser humano o anseio pela eternidade. Por isso que as pessoas que se convertem a Cristo, elas descobrem e passam a experimentar uma alegria indizível, que não tem como explicar. A gente explica chorando de alegria, com entusiasmo, não tem como explicar, porque ninguém sacia o coração do ser humano como Cristo sacia. Ninguém sacia. Você nunca vai encontrar em lugar nenhum, em nenhum sistema religioso, a alegria e a paz que Cristo pode dar. O nome mais conhecido no espiritismo brasileiro é o de Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, a 35 quilômetros ao norte de Belo Horizonte. E faleceu no dia 30, ou desencarnou, para usar uma linguagem espírita, e desencarnou no dia 30 de junho de 2002, na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ele teve uma infância turbulenta e sofrida, órfão de mãe. Aos 5 anos ele começou a ser criado pela madrinha, que segundo ele o surrava 3 vezes ao dia. Ainda na infância teve a sua primeira visão, quando afirmou ter conversado com sua mãe falecida. Isso lhe valeu uma penitência imposta pelo padre local, de rezar 1000 ave-marias, além de carregar uma pedra de 15 quilos. O Chico Xavier teve uma encrenca, assim, quase que perene, com o pároco lá o padre lá de Pedro Leopoldo, o padre Sinfrônio. Mas no fim da vida, depois de muito tempo, o padre fez as pazes com o Chico Xavier. Aí ele foi lá, recebeu uma homenagem, voltou lá em Pedro Leopoldo. Mas no início a coisa era muito feia entre eles. A revista Super Interessante diz que Chico teve trajetória de superstar. Nos anos 80, mais de 100 pessoas faziam fila à sua porta todo dia. Nos anos 90, foi destinatário recordista de cartas do Brasil, 2.000 por mês. Seus mais de 400 livros venderam 25 milhões de cópias. E sua influência ajudou o Brasil a se tornar o maior país kardecista do mundo, com 20 milhões de cópias. A revista Época fala em 50 milhões de exemplares vendidos em português. Chico psicografou dezenas de espíritos, entre os quais Emmanuel, seu guia, desde 1927, e André Luiz. Segundo o Espiritismo, Emmanuel foi o senador romano Publio Lentulus Cornelius, e mais tarde o padre Manuel da Nóbrega. André Luiz teria sido em outras encarnações o médico sanitarista Carlos Chagas, enquanto outros dizem que foi Oswaldo Cruz. Chico alcançou notoriedade através de cartas psicografadas que ele supostamente recebia de espíritos de pessoas já falecidas, entre eles vários poetas importantes da língua portuguesa. Calcula-se que teria psicografado cerca de 10.000 cartas de mortos para suas famílias. Com isso tornou-se um mito e até hoje é admirado por milhões de pessoas. Apesar de tanta popularidade, sua vida e obra não escapam de questionamentos.
Segundo a revista super interessante, Chico Xavier não foi o pioneiro no Brasil a praticar a psicografia. Na década de 20, a carioca Ivone do Amaral Pereira já psicografava receitas, não recitas, receitas do médico Bezerra de Menezes, morto no século XIX. Tá? E em Minas, Zilda Gama colocava as mãos sobre os olhos e escrevia livros com a assinatura dos espíritos. É bom lembrar também que no ano passado foi passado no Brasil, né? Foi mostrado, exibido no Brasil, o filme sobre Bezerra de Menezes, um nome muito importante também do espiritismo brasileiro. As pessoas que mais procuravam o médium eram as mães, principalmente aquelas que perderam seus filhos. Uma delas, a paulista Sônia Muscati, recebeu a primeira mensagem do filho Roberto em 1979, morto aos 19 anos de idade. Algumas das cartas vinham com frases em hebraico, já que Sônia e o marido são judeus. A explicação de Chico Xavier é que o Roberto estava aprendendo o hebraico numa colônia judaica no mundo celestial. Isso é engraçado. Davi, o pai de Roberto, desconfiou. Depois acreditou quando um cheiro de gardênias invadiu a sala no momento de uma sessão de psicografia. Entretanto, muitos desconfiam até hoje de tais mensagens. Outros dizem que Chico conseguiu as informações através de funcionários do centro espírita, que iam à fila pegar detalhes dos mortos. Um companheiro de Chico Xavier, chamado Valdo Vieiro, médico, que com ele psicografava, diz que as mensagens de Chico continham tais informações, aquelas colhidas na fila pelos seus auxiliares. Eu quero aqui me remeter a um fato que aconteceu no Brasil, que comoveu o Brasil, que foi o assassinato da atriz Daniela Pérez, filha da novelista Glória Pérez, por sinal um nome muito famoso no Brasil. Pois que a Daniela foi assassinada pela Paula e o Guilherme de Pádua, a novelista, a Glória Pérez, foi até Uberaba buscar consolo através do Chico Xavier. Mas não foi apenas Chico Xavier que recebeu mensagem do além da Daniela Pérez. Uma médium também muito conhecida e respeitada no meio espírita, chamada Maria de Lourdes Grégio, ela também recebeu uma mensagem da Daniela Pérez, e a Daniela Pérez disse o seguinte, sobre o Guilherme de Pádua e a Paula: nós dois tínhamos uma dívida um com o outro, fui avó dele numa outra encarnação, e agora voltamos para fazer o resgate. Ela, referindo-se a Paula, foi só um instrumento, não tenho mágoa de nenhum deles, ninguém tem culpa de nada, somos nós mesmos que escolhemos como queremos viver e morrer. O destino estava traçado, onde estou não existe vingança, não estou preocupada com a justiça. Eu acho extremamente complicado um espírito evoluído do lado de lá dizer para o mundo de lá de cá que ninguém tem culpa de nada. Mata-se alguém, há um assassinato, ninguém tem culpa de nada. E aí o governo do estado coloca um punhado, a tropa de choque dentro do Carandiru, matam-se 120 pessoas, ninguém tem culpa de nada. Foram eles os presos que escolheram morrer daquele jeito, de acordo com o que está sendo dito aqui. Tá? Aqueles garotos que foram assassinados lá na frente da igreja Candelária, no Rio de Janeiro, eles escolheram morrer daquele jeito. Quem os matou não tem culpa de nada. Então todo mundo que anda morrendo por aí, assassinado brutalmente, ninguém tem culpa de nada. Cada um está escolhendo como morre. Dá para concordar com isso? Não. Nem aqui nem na China, como se diz. Não tem como concordar com essas questões. Então eu creio que falta a essa gente alinhar os seus pensamentos com a palavra de Deus e com a ética que pode ser encontrada na palavra de Deus. Bem, eu quero falar dos shows de Chico Xavier. A revista Super Interessante informa que na década de 1940, Chico Xavier e outros médios promoviam shows com luzes coloridas,
cheiro de éter e a aparição de vultos brancos, espíritos que se materializavam. Às vezes, a plateia podia até tocá-los e tirar fotos, diz o médico espírita Eurípides Starr. Em alguns casos, o médium expelia uma pasta branca da boca, do nariz e dos ouvidos. Seria o ectoplasma, um produto da energia dos espíritos, considerado prova da existência do além. De vez em quando, até Chico Xavier emprestava os seus poderes para materialização. Registre-se: para materializar uma pessoa, ou fazer surgir massa do nada, equivalente a um homem de 70 quilos, seria necessário produzir um total de energia 2 vezes maior do que é hoje produzido pela hidrelétrica de Itaipu por ano. O ano todo. É uma questão aqui que precisa ser observada. Agora, Chico Xavier tornou-se conhecido por causa da prática da psicografia. O Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo define psicografia como fenômeno no espiritismo em que o médium escreve aparentemente sem estar consciente. Acredita-se que a inspiração para tais textos seja dada pelo espírito de uma pessoa morta, invocado pelo médium para estabelecer uma comunicação. O mesmo fenômeno ocorre também com desenhos, pinturas e mensagens faladas. Um dicionário espírita, eu estou com ele aqui na minha mão direita, um dicionário espírita define psicografia como a transmissão do pensamento do espírito, mediante a escrita feita com a mão do médium. É a escrita psíquica. O espírito se manifesta escrevendo a sua mensagem, e a manifestação é tanto mais perfeita quanto menos consciente é o médium. Boaventura Kloppenborg informa que vários textos psicografados por Chico Xavier já foram examinados. Para Agripino Greco, os de Humberto de Campos, mestre da literatura, são mesmo bastante inferiores aos escritos em vida. Essa notícia foi publicada no Diário da Noite, aqui de São Paulo, em 26 de junho de 1944. Já para João Dornas Filho, o poeta Olavo Bilac, em vida, nunca assinou um verso imperfeito. Depois de morto, ditou ao senhor Chico Xavier sonetos inteirinhos abaixo de medíocres, cheios de versos mal medidos, mal rimados e, sobretudo, numa língua que Bilac absolutamente não escrevia. Nem Chico tinha certeza, nem Chico Xavier tinha certeza se o que ele psicografava era realmente dos espíritos do além. É o que aparece no prefácio do seu livro psicografado chamado Parnaso do Além-Túmulo. O que psicografo será de personalidades que assinam os poemas? Então, aí no prefácio desse livro, Chico pergunta assim: o que psicografo será de personalidades que assinam os poemas? É o que não posso afiançar. Como se ele estivesse dizendo: eu não posso garantir isso aí não. Então nem ele tinha certeza. A super interessante informa também que Chico poderia ter plagiado obras de acordo com as investigações do espírita Vitor Moura, criador do site Obras Psicografadas. E aí tem 2 textos que eu coloquei para vocês. O primeiro é um texto que foi tirado de um livro escrito por Ernest Renan, um filósofo, que escreveu sobre a vida de Cristo, a vida de Jesus. E o segundo texto aí, que foi extraído do livro de Chico Xavier, intitulado Há 2000 anos. E eles são muito parecidos, e tem outros textos que estão sendo investigados, e aí há aqueles que dizem que Chico Xavier, de fato, plagiou outros autores. Agora, eu quero falar alguma coisa sobre o sobrinho de Chico Xavier, porque ele também exerce um papel muito importante na trajetória do médium. Chico Xavier teve um sobrinho chamado Amaury Pena. Com 10 anos, ele já tinha lido o Parnaso do Além-Túmulo do tio. Aos 13, escrevia poemas. Amaury ingressou no espiritismo e começou a psicografar. Boaventura Kloppenborg informa que Amaury psicografou mais de 50 poetas brasileiros e portugueses,
tais como Cruz e Souza, Gonçalves Dias, Castro Alves, Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Luiz Guimarães Júnior, Casemiro Cunha, Inácio Bittencourt, Cícero Pereira, Hermes Fontes, Fabiano de Cristo, Anália Franco e até Bocage e Rabindranath Tagore. Em 1958, Amaury deu uma entrevista ao Diário de Minas, e olha o que ele diz: tudo o que tenho psicografado até hoje, declarou, apesar das diferenças de estilo, foi criado por minha própria imaginação, sem que precisasse da interferência de almas do outro mundo. Levado a meu tio, assegurou-me, depois de ler o que eu escrevera, que deveria ser seu substituto. Isso animou bastante os espíritas, insistiam para que eu fosse médium. E Amaury continua: passei a viver pressionado pelos adeptos da chamada terceira revelação. E agora vou parar aqui para explicar para vocês. O Espiritismo ensina que existem 3 revelações principais. A primeira revelação veio por Moisés. Essa é a primeira revelação para os espíritas. A segunda revelação veio através de Jesus Cristo. E a terceira revelação é o Espiritismo. Então, quando ele fala aqui, chamada terceira revelação, está se referindo ao Espiritismo. Então, vamos ler de novo. Amaury continua: passei a viver pressionado pelos adeptos da chamada terceira revelação. A situação torturava-me, e várias vezes, procurando fugir àquele inferno interior, entreguei-me a perigosas aventuras. Diversas vezes saí de casa, fugindo à convivência de espíritas. Cansado, enfim, cedi, dando os primeiros passos no caminho da farsa constante. Teria 17 anos. Ainda assim, não me vi com forças para continuar o roteiro. Perseguido pelo remorso e atormentado pelo desespero, cometi desatentos. Em algumas oportunidades tentei recuar, sucumbindo atordoado. Vi-me então diante de 2 alternativas: mergulhar de vez na mentira e arruinar-me para sempre, ou levantar-me corajosamente para penitenciar-me diante do mundo e de mim mesmo, libertando-me definitivamente. Foi o que resolvi fazer. Procurando o Jornal Mineiro e revelando toda a farsa. Sei das reações que minhas declarações causarão, mas não me importo. O certo é que enquanto me sacrificava pela propaganda de uma mentira, não me julgavam maluco. Não desmascaram meu tio como homem, mas como médium. Chico Xavier ficou famoso pelo seu livro Parnaso de Além-Túmulo. Tem uma obra idêntica, e para fazê-la, não recorri a nenhuma psicografia. Agora vamos falar da trajetória de Chico Xavier, da mudança dele da cidade de Pedro Leopoldo para Uberaba, no Triângulo Mineiro. Como disse a revista Super Interessante, pegou mal para o tio, mesmo depois que o sobrinho pediu desculpas publicamente pelo que disse. Aborrecido com as muitas críticas e hostilidades em Pedro Leopoldo, Chico mudou-se para Uberaba, no Triângulo Mineiro. Nessa época, o médico Valdo Vieira, amigo e companheiro de muitos anos, se afastou do espiritismo e de Chico. Marcel Souto Maior, eu já mostrei o livro dele aqui hoje, é o autor do livro no qual foi baseado o filme sobre Chico Xavier. Marcel Souto Maior conta como é que foi esse afastamento do médico Valdo Vieira. Após deixar sua assinatura ao lado da de Francisco Cândido Xavier em 17 livros, o médico humanitário virou as costas para o espiritismo, estreito demais, e seguiu carreira só. Estava cansado de Chico, tão frágil, tão suscetível, tão chorão. Estava cansado da sacralização em torno de seu parceiro e do populismo das sopas diárias, das peregrinações semanais e das distribuições natalinas. Queria distância da culpa cristã, da caridade, das lições evangélicas. Ele não iria se conformar, não iria agradecer a Deus pelos seus sofrimentos, não viveria atrelado a guias espirituais, não se submeteria a ser datilógrafo de textos do além. Valdo abandonou a doutrina espírita e definiu sua saída da comunhão como uma bênção. Leitor voraz, dono de uma biblioteca com 60.000 exemplares, ele fundaria não uma seita,
mais uma ciência batizada de projeciologia. Ele ia estudar as projeções de consciência, as experiências fora do corpo físico. Em 1986, lançaria um livro sobre o assunto, um calhamaço de 1000 páginas coberto por 1.907 citações, extraídas de mais de 5.500 títulos específicos. Me lembro que na década de 90, falava-se muito no Valdo Vieira por causa do movimento da nova era, também chamada Era de Aquário. E a projeciologia era exatamente isso, que o ser humano pode sair do seu corpo, ele ir para outras galáxias, outros planetas, outros lugares, e depois voltar para o corpo novamente. Agora, nós sabemos que ninguém pode sair do corpo. Se você sair do corpo, você morre. Porque a morte é isso, é separação entre alma e corpo, ou espírito e corpo. Mesmo o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do primeiro versículo, quando ele diz: conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, foi arrebatado e foi até o terceiro céu, e viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito dizer. Mesmo Paulo, ele, com aquele calibre, com aquela bagagem doutrinária, teológica, Paulo não tinha certeza se havia sido no corpo ou fora do corpo. Então nós vamos tomar cuidado com muitas pessoas que dizem hoje: eu fui arrebatado, eu fui até o inferno, eu fui até o céu. E isso acontece dentro da mente das pessoas, e eu já percebi que quando é alguém que é arrebatado, e ele é da teologia da prosperidade, ele chega no céu e começa a ver Mercedes, Rolls Royce, BMW, mansões. Se ele é de uma igreja muito radical com usos e costumes, não pode usar isso, não pode usar aquilo, ele chega lá e começa a ver batom na prateleira do céu, ele começa a ver colar, e brinco, e estojo de maquiagem, está tudo condenado, né? E assim por diante. Então isso se passa dentro da mente da pessoa. Uma outra coisa muito complicada é que essas pessoas que dizem que são arrebatadas, elas voltam contando tudo que viram. O apóstolo Paulo nunca conseguiu contar. São coisas inefáveis que não é lícito dizer ao ser humano. Então Paulo ficou na miúda, e é o melhor caminho, com certeza. Agora, o Chico Xavier ganhou grande notoriedade, acho que foi o salto para a fama, foi quando ele compareceu num programa de TV, na TV Tupi, programa intitulado Pinga Fogo, em 1971. Ele foi, durante 3 horas de programa, Chico Xavier foi bombardeado com muitas perguntas e saiu-se bem. Foi um recorde de audiência. 75% dos televisores no Brasil ficaram ligados no programa até às 3 da manhã. A entrevista foi retransmitida por 4 emissoras e em rede nacional. E aí a fama do Chico Xavier se espalhou mesmo de vez. Chico foi indicado 2 vezes para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz. Em 1981 foi indicado pelo médico baiano Divaldo Franco, tido por muitos como seu sucessor. A indicação contou com o apoio de 10 milhões de brasileiros. Em 1982, a indicação veio do então líder do PMDB na Câmara Federal, Freitas Nobre. Agora, eu coloquei aqui uma coisa muito interessante, que eu acho muito interessante, que eu vou tratar a seguir, é quando os espíritos chegam no sistema legal do país e vão aos tribunais. A psicografia de Chico Xavier chegou aos tribunais. Eduardo Araia informa que em 2 casos de homicídio, um em Goiás, em 1976, e outro em Mato Grosso, em 1980, mensagens das próprias vítimas psicografadas. A psicografia de Chico Xavier chegou aos tribunais. Eduardo Araia informa que em 2 casos de homicídio, em 1976, e outro em Mato Grosso, em 1980, mensagens das próprias vítimas, psicografia com decisões jurídicas para demonstrar que o Brasil não é mesmo um país sério. Frase atribuída. A tentativa de tomar decisões com base em experiências espirituais subjetivas foi rejeitada nas Filipinas. Interessante que nas Filipinas tentaram fazer isso e lá eles não aceitaram. É o que relatou a BBC de Londres em 2006. Um juiz filipino que dizia tomar decisões com a ajuda de duendes
foi definitivamente afastado da magistratura pela Suprema Corte do país, informou o jornal Philippine Daily Inquirer. Matérias na imprensa filipina afirmaram que toda sexta-feira o juiz trocava a beca azul por uma negra, para recarregar os poderes psíquicos. Mas os argumentos não comoveram a Suprema Corte, para quem tais poderes não têm lugar no judiciário. E eu fico aqui revoltado ao perceber, ao saber que isso acontece no Brasil, já aconteceu no Brasil. Experiências psíquicas não têm lugar no judiciário. Como é que vai agora? Dou minha opinião. Mas os argumentos, voltando um pouquinho, não comoveram a Suprema Corte para quem vai no judiciário. Fenômenos psíquicos, mesmo assumindo que existam, não tem lugar na determinação apenas a lei positivista e, na sua ausência, regras e princípios igualitários para resolver controvérsias, diz a sentença. Durante as audiências do processo, os médicos da Suprema Corte e do próprio juiz haviam afirmado que o réu sofria de problemas mentais. Na visão da Suprema Corte, a aliança do juiz Floro com doentes coloca em risco a imagem de imparcialidade judicial e mina a confiança pública do judiciário como guardião racional da lei, isto é, se não torná-lo objeto do ridículo. O objeto do ridículo. Agora, imagine vocês, o julgamento dos Nardones está em andamento, e de repente um médico capta uma mensagem da Isabel, e ele começa a escrever: papai e minha madrasta não tem culpa de nada, fui eu que quis pular daquela janela, porque cada um escolhe como morre, e eu escolhi morrer daquele jeito. É brincadeira. Isso aí é zombar de um pouquinho de senso comum que eu tenho como ser humano, da minha inteligência. Ora, se os tribunais no Brasil, se o judiciário no Brasil, eu estou falando isso aqui com muita tranquilidade, sabendo que está sendo transmitido pela internet, está sendo gravado, se o judiciário no Brasil vai acatar a psicografia, vai ter que aceitar as profecias das igrejas pentecostais. Vai ter que aceitar. Nós queremos isonomia. Eu também quero. Se eu for condenado em alguma coisa, que alguém chegue lá profetizando em meu favor: eis que te digo a todos vós, este homem que está sendo julgado é um servo santo e puro. Eu quero isso. Olha, se a psicografia ela tem espaço no tribunal, e tem um jurista aqui do meu lado, né? Se eu falar besteira, você me corrige. Mas eu quero também as experiências. Se essas experiências servem, as outras têm que servir também. Visões. O juiz vai ter que acatar a visão. Não, meritíssimo, eu tive uma visão e ele é inocente. Eu tive um sonho, e no sonho a vítima apareceu para mim dizendo que ele é inocente. Então tem que inocentar. Gente, por mais pentecostal que eu seja, e eu acredito no poder de Deus, mas eu não quero este caminho para a nossa nação. As provas têm que ser preto no branco, têm que ser técnicas, devem ser muito claras, e todas as provas se esgotarem, é isso, e toda a investigação que seja equilibrada, séria, e que ela seja exaustiva, é isso que nós queremos no judiciário brasileiro, é justiça, e não isso aqui, Isso para mim é uma falta de respeito a nós que não acreditamos em psicografia e nem no espiritismo. Isso é uma falta de respeito a nós. Então eu fico aqui a minha posição em relação a isso. Bom, algumas questões são doutrinas do espiritismo. O espiritismo confunde o Espírito Santo. O espiritismo pretende ser a terceira revelação de Deus à humanidade. A primeira revelação teria vindo através de Moisés, só eu já coloquei para vocês. Observe esta declaração de Kardec. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado.
Ora, como é o Espírito da verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por esta forma cumprida, porque de fato é Ele o verdadeiro Consolador. O Espiritismo é o Espírito Santo? Resposta bíblica. O Espírito Santo é outro Consolador. E aí nós temos o termo no grego ekeinos, que é pronome demonstrativo masculino no grego do Novo Testamento. E Jesus falou em João 14, versículo 16, 26, sobre o Consolador. E sabemos que o Espírito Santo é a terceira bendita pessoa da Trindade. É assim que a Bíblia coloca, assim que a teologia coloca ao longo da história do cristianismo. Outra coisa, o Espírito Santo, ele não é um sistema de doutrina, ele é uma pessoa, porque ele tem todas as características de uma personalidade. Tá? Ele possui sentimento, Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito de Deus que habita em vós. Ele tem vontade própria, isso está em 1 Coríntios 12, versículo 11, o Espírito Santo reparte os dons como Ele quer, e Ele tem inteligência, né? Está em João 14, 26, Ele vos ensinará todas as coisas. Então o Espírito Santo tem todos os atributos de uma personalidade. Uma outra coisa que nós vamos ver é a comunicação com os mortos. O próprio Kardec reconheceu, e eu mostrei para vocês agora há pouco, que o próprio Chico Xavier não tinha certeza quem eram os espíritos que falavam com ele. O próprio Kardec reconheceu ser impossível a identificação dos espíritos que falam pelo médium ao declarar: a identidade constitui uma das grandes dificuldades do espiritismo prático. É impossível com frequência esclarecê-la, especialmente quando são espíritos superiores, antigos em relação à nossa época. Entre aqueles que se manifestam, muitos não têm nome conhecido para nós, e a fim de fixar nossa atenção, podem assumir o de um espírito conhecido, que pertence à mesma categoria. Assim, se o espírito se comunica com o nome de São Pedro, por exemplo, não há nada mais que prove que seja exatamente o apóstolo desse nome. Pode ser o espírito do mesmo nível por ele enviado. Isso está na obra de Kardec, o que é o Espiritismo, página 318, ou o Livro dos Espíritos, página 318. Irmãos, a Bíblia condena a comunicação com os mortos, e é interessante um argumento que os espíritas usam, e eu quero tratar dele aqui rapidamente. Os espíritas dizem que se Deus proíbe a comunicação com os mortos, é porque ela é possível, senão ele não teria proibido, senão ele não teria proibido. Então é possível comunicar com os mortos, e a minha resposta à luz da Bíblia é essa: Deus proíbe a comunicação com os mortos pela mesma razão que Ele proíbe a idolatria. Existem outros deuses além do Deus da Bíblia? Não. Está lá em Isaías capítulo 44, versículo 8. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Então o Deus da Bíblia não conhece outro Deus, Ele é o Deus único. Então por que Ele proíbe a idolatria? Ele está com medo de perder Ibope para outra entidade, outra divindade? Não. O Deus da Bíblia proíbe a idolatria, porque Ele sabe que por trás da idolatria existe uma atividade demoníaca. É por essa razão. E o Deus da Bíblia proíbe a comunicação com os mortos, porque Ele sabe que por trás da comunicação com os mortos existe uma atividade demoníaca. No livro de Victor Ernest, chamado Eu Falei com os Espíritos, está aqui na minha mão. Este livro, se você quiser adquirir, está lá na saída depois. Eu pedi para o Mundo Cristão reimprimir esse livro. Esse livro estava fora de impressão já fazia tempo. Esse livro não pode faltar. É um excelente livro sobre aquilo que nós estamos tratando aqui hoje à noite. E ele fala de um pastor que foi numa sessão espírita. Eu também já participei de sessão espírita, como pastor. Já participei de várias reuniões no Candomblé, na Umbanda. Já participei de sessão espírita na Federação Espírita aqui em São Paulo, ali perto do viaduto ali perto da Câmara Municipal. É isso aí. Então já participei. E esse, Maria Paula, né? E
E esse pastor, ele foi numa sessão espírita. E quando ele chegou lá, o médium, né, usando o megafone, o médium entrou em transe, e eles, os presentes, iam poder fazer 3 perguntas para os espíritos. E o pastor fez a sua primeira pergunta: Espírito, você crê que Jesus é o Filho de Deus? E o espírito, através do médium, respondeu: sim, creio que Jesus é o Filho de Deus. Basta crer na Bíblia para saber disso, basta ler a Bíblia para saber disso. O pastor ficou até surpreso de ter recebido aquela resposta. Aí todo mundo fez a sua primeira pergunta, e chegou a vez do pastor fazer a sua segunda pergunta: Espírito, você crê que Jesus é o Filho de Deus e que veio a este mundo para salvar os pecadores? Dessa vez, o Espírito respondeu através do médium, já demonstrando uma certa irritação: sim, creio que Jesus é o Filho de Deus que veio a este mundo para salvar os pecadores. Você está perguntando isso? Aí já não gostou. Aí todo mundo fez sua segunda pergunta, chegou a vez do pastor fazer sua terceira pergunta, e ele perguntou: Espírito, você crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio a este mundo para salvar os pecadores, e que é somente através do seu sangue derramado na cruz do Calvário que nós temos o perdão dos nossos pecados? Naquela hora o médium não respondeu. Ele foi jogado com força contra a parede, e ele caiu no chão, gritando como se estivesse passando por grandes dores. E o pastor, na hora, ali eu compreendi quem são os espíritos que se manifestam numa sessão espírita. Então, este livro de Victor Ernest, eu falei com os espíritos, traz essa e muitas outras questões importantes aí para nós. Eu não tenho tempo de tratar de tudo hoje, mas eu quero falar sobre a reencarnação, nosso próximo tópico, e daqui a pouco eu vou ter que parar. Então, as 3 doutrinas principais do Espiritismo é a comunicação com os mortos, é a reencarnação e é a salvação pela prática das boas obras. Tem na Bíblia um texto de 1 Samuel capítulo 28, que trata do encontro de Saul e a feiticeira de Endor, onde supostamente Samuel, o profeta Samuel já falecido, aparece para falar com Saul. A melhor explicação que eu ouvi até hoje para esse texto é o que está na nota de rodapé, da Bíblia Vida Nova, ou Bíblia Chat. Eles trataram muito bem dessa questão. Eu não creio que foi Samuel, porque Deus não falava mais com Saul, nem por sonhos, nem por visões, nem por profetas, nem por Urim. Seria o método sacerdotal de fazer a comunicação. Deus não queria conversa com Saul, e Saul foi procurar a feiticeira de Endor. Quem assistiu àquela sessão? Saul, seus servos, seus pajens de armas, que eram todos fora de Israel, eles eram, digamos assim, pagãos, eles eram de outra nação, gentios, e a feiticeira de Endor. Podemos confiar no discernimento da feiticeira? Não podemos. Podemos confiar no discernimento de Saul? Também não. Podemos confiar no discernimento dos pajens de Saul? Muito menos. Eu não seria pajem de um homem daquele. Eu já teria puxado o carro há muito tempo. Tá? E quando ele queria, faz-me subir Samuel. Né? Então, quando Samuel aparece, começa a conversar, suposto Samuel, e ele fala algumas coisas que não se cumpriram. Por exemplo, uma das coisas que ele fala com Saul é que amanhã você e seus filhos estarão comigo. Quer dizer, vocês vão morrer amanhã. E Saul não morreu no dia seguinte, e nem seus filhos morreram no dia seguinte. Eles morreram vários dias depois, e mesmo assim nem todos os filhos de Saul morreram. Eles morreram foi muito tempo depois. Então alguns dizem assim: mas amanhã pode significar lá na frente, né? Mas nem todos os filhos de Saul morreram, então essa profecia não se cumpriu. E outra coisa, se você pegar 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19, diz assim, 1 Samuel 3,19: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra.
Ora, se Samuel nunca mentiu em vida, ele mentiria depois de morrer, depois de morto? Impossível. Não tem como você conciliar isso. Tá? Então a questão, uma outra doutrina muito importante para o Espiritismo é a reencarnação. Veja o lema de Kardec: nascer, morrer, renascer e progredir sempre, esta é a lei. Para que existe a reencarnação? Qual é o propósito da reencarnação? O Espiritismo explica, muitas vezes através de Kardec. Podemos definir a reencarnação assim: a crença de que a alma se transfere de uma existência física para outra, até que depois de muitas vezes ter vivido aqui na Terra, a alma é liberada da existência terrena e absorvida pelo absoluto. Olha uma afirmação de Kardec: pluralidade de existências. Kardec declarou: é só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas, num tempo mais ou menos longo e segundo seus esforços, que eles atingem o objetivo para o qual tendem. Veja uma outra explicação sobre reencarnação dada pelo Espiritismo: expiação e progresso contínuo até a perfeição. O objetivo da reencarnação é, pois, expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. E aí tem outras definições, eu acho que é importante colocar para vocês, porque muitos vão assistir depois, ouvir o DVD, assistir o DVD ou ouvir o CD. Alcance do objetivo final pelo esforço próprio. O alvo de cada existência é que o espírito procura expiar as faltas cometidas anteriormente. Toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, se-lo-á na seguinte ou seguintes. Outra definição: libertação final do corpo, porque cada nova existência será feliz ou infeliz, segundo o que tiverem feito neste mundo, e podem, a partir desta vida, se elevarem tão alto que não temerão mais a queda no lodação. Aí é uma declaração aí de Kardec também. E os textos bíblicos, o Espiritismo gosta muito de usar Mateus 11,14, quando Jesus disse assim, a respeito de João Batista: este é o Elias que haveria de vir. Agora, o problema é que quando você lê João 1,21, alguém pergunta para João Batista: és tu Elias? Ele diz: não sou, não sou. E uma outra coisa, para alguém reencarnar, segundo o Espiritismo, tem que desencarnar primeiro. E o Elias não desencarnou. A Bíblia diz em 2 Reis 2,11 que ele foi levado vivo para o céu. Elias foi levado vivo para o céu. Outra coisa, o verbo ser nem sempre pode ser traduzido, interpretado literalmente na Bíblia. Vou te dar 2 exemplos. Mateus 12, 46 a 50. Quando um grupo chega para Jesus, alguém chega para Jesus dizendo: mestre, estão aí fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. E Jesus diz assim, pergunta assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aquele que faz a vontade de Deus, este é minha mãe, irmãos e irmãs. Então o verbo ser não pode ser interpretado aí literalmente. O fato de eu fazer a vontade de Deus não me transforma em Maria, não me transforma. Tá? Então o verbo ser ali quer dizer, representa, significa, simboliza minha mãe e irmãos. O mesmo se passa em Mateus capítulo 26, quando Jesus assim pega o pão na última ceia e diz: este é o meu corpo, que é partido por vós. É no sentido literal? Não, não acredito. Pode pegar o pão aí e colocar debaixo do microscópio, você não vai encontrar plasma sanguíneo, nem cromossomo, nem DNA, nem componentes do sangue humano, e nem células do ser humano. Você vai encontrar a substância que foi usada, ou trigo, ou sei lá, mandioca, ou outra farinha de milho, mas não cromossomo, não partículas do corpo humano você não vai encontrar. Então nós entendemos que o pão na ceia do Senhor, ele simboliza, ele representa o corpo do Senhor. E nós vamos encontrar também vários outros textos. Eu gosto muito do que está, por exemplo, no Salmo 78, versículo 39. Este para mim é um texto muito importante que refuta a reencarnação.
Eu vou ler somente esse para a gente ganhar tempo, porque as minhas horas já estão passando. Salmo 78. Versículos 38 a 39, aqui o salmista fala da caminhada do povo de Israel no deserto e como Deus tratou com o seu povo. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Olha o 39. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Não vai voltar. Eu sei que a reencarnação é algo muito popular. Na América do Norte está cheio de gente reencarnacionista. Brasil é um país reencarnacionista, tá? A mídia está cheia disso. Na década de 90, por exemplo, isso foi muito propalado. Até o Rambo, Sylvester Stallone, dizia que ele tinha sido um soldado numa Revolução Francesa. Depois ele também nasceu na Guatemala na forma de um burro. Quase que eu acredito. E outros que vão surgindo aí dizendo foi isso. Agora eu acho interessante, né, que a maioria da turma que crê na reencarnação sempre foi alguém muito importante. Eu fui Maria Antonieta, eu fui Júlio César, eu fui a Cleópatra. Ninguém fala, eu fui um gari, eu fui uma empregada doméstica. Os espíritos andam estão faltando humildade para os espíritos, né? Para os espíritos lá do outro lado do mundo, né? Porque ninguém assumiu uma atitude. Eu fui um datilógrafo, né? eu fui um auxiliar de escritório, não. Eu fui rei, fui rainha, fui isso, fui aquilo, eu fui papa, e assim por diante. Então essas coisas vão se espalhando por aí afora. A Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição, que é a volta no mesmo corpo, e é isso que vai acontecer conosco. E outra coisa, se a reencarnação ela serve para purificar os pecados que nós cometemos numa vida anterior, então Jesus deve ter sido muito mal numa vida anterior, porque para sofrer do jeito que ele sofreu, Jesus deve ter sido muito mal numa vida anterior. Não faz sentido. Não tem como você conciliar o ensino da reencarnação com a salvação em Cristo. Se fosse verdade que a reencarnação é um processo estabelecido por Deus para purificar os nossos pecados, para nos lavar dos nossos pecados, o que você acha que Jesus estava fazendo na cruz? Ele estava se divertindo, ou ele morreu de bobo? Jesus estava fazendo algo que ninguém poderia fazer. Por isso que Apocalipse capítulo 1 versículo 5 diz: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Muito importante o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 1 versículo 7: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e a reencarnação nos purifica de todo pecado. Amém? Misericórdia. Alguém falou misericórdia, né? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia, glória a Deus. Quando João tem a visão do trono de Deus, em Apocalipse capítulo 7, ele diz: eu vi uma multidão de todas as tribos, povos, línguas e nações, em pé diante de Deus, do trono de Deus, com roupas brancas, né? E ele perguntou: quem são estes? E a resposta foi: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes na reencarnação? Não, no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus. Nunca existiu e nunca existirá um outro meio para Deus nos reconciliar consigo mesmo, a não ser através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus. É o que nós vemos em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O próprio Jesus disse isso na última ceia, quando pegou o cálice. Este cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue. No meu sangue.
Jesus nunca ensinou reencarnação, o apóstolo Paulo nunca ensinou reencarnação, e a Bíblia não ensina isso. E quando as pessoas dizem, é porque a igreja, lá no início, ela tirou os textos da Bíblia que falavam sobre reencarnação. A igreja fez uma peneirada, uma filtrada. Se a igreja fez isso, foi um péssimo trabalho. Porque tem alguns versículos que eles ficam explorando até hoje. Devia ter tirado também esses que dão margem para pensar assim. Mas não é essa a interpretação. Quando Jesus diz que este é o Elias que haveria de vir, Jesus reconhece que existe uma identidade de ministério entre João Batista e Elias. Os dois profetizaram no deserto. Os dois confrontaram a realeza. No caso de Elias, Acabe e Jezabel. E no caso de João, Herodes e Herodias. Os dois foram perseguidos. Então houve uma identidade de ministério. É isso que nós enxergamos aqui. E por último, para encerrar, o terceiro pilar do Espiritismo é a salvação pelas obras. Kardec diz assim: fora da caridade não há salvação. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, página 631. E um outro autor espírita, muito respeitado por eles, Leon Denis, estou com o livro dele aqui na minha mão direita, diz assim: não, a missão do Cristo não era resgatar com seu sangue os crimes da humanidade. O sangue mesmo de um Deus não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo, resgatar-se da ignorância e do mal. Nada de exterior a nós poderia fazer. É o que os espíritos aos milhares afirmam em todos os pontos do mundo. Bem, nós acabamos de citar a Bíblia, e eu fico com aquela palavra de Paulo: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A Bíblia diz que as nossas obras não salvam. Não há nada que você possa fazer para ser salvo, porque tudo foi feito na cruz. A salvação é um presente de Deus. Você é só crer. É só crer. O que é que o apóstolo Paulo disse para o carcereiro em Filipos? Lá em Atos 16:31, quando ele pergunta: que devo fazer para ser salvo? E Paulo imediatamente respondeu: crê na reencarnação? Não. Deu dízimo na igreja? Também não. Tem que dar ofertas aos sábios? Também não. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Isaías 64:6 que a nossa justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz assim, palavras do apóstolo Paulo: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10 de Efésios 2 diz que nós somos salvos para praticar as boas obras, mas não por praticar boas obras. É bem importante termos isso sob perspectiva. Então a salvação é de graça. Você não vai ganhar, você não vai obter. É a graça de Deus que se manifesta. Graça é favor imerecido. E eu quero terminar dizendo que uma afirmação de Allan Kardec é de que o Espiritismo e o Cristianismo ensinam a mesma coisa. Entretanto, o Espiritismo nega a doutrina da Trindade, nega a divindade de Jesus, nega o nascimento virginal de Jesus, nega os milagres de Jesus, a ressurreição física de Jesus dentre os mortos, nega a Bíblia como regra de fé e prática, isto é, como a palavra de Deus, nega a existência de anjos, de demônios, de Satanás, nega a existência do céu e do inferno, e nega o valor da morte de Jesus na cruz para nos salvar. E eu pergunto: sobrou alguma coisa? Não sobrou nada. Sabe o que sobrou do lado de lá? Reencarnação, comunicação com os mortos e salvação pelas obras. Justamente aquilo que a palavra de Deus condena, que ela não aceita, é que o Espiritismo diz: não, isso aí é importante. E as doutrinas fundamentais do cristianismo, da fé cristã, é descartado. Agora, por que acontece isso? Eu vou terminar dizendo assim, as considerações finais. Temos falado de Chico Xavier aqui hoje. Para muitos ele foi um homem bom, humilde, e que amava o próximo. Isso não vou discutir. Eu creio que ele foi um homem humilde.
Uma vez alguém falou com ele: eu queria ser o dedão do seu pé. Ele respondeu: ah, meu filho, você não vai conseguir. Eu não passo de um cascalho que machuca os pés daqueles que passam por mim. Ele tinha muitas frases de efeito. Isso ajudou muito o Chico. Uma outra coisa que ajudou muito Chico Xavier é o seu senso de humor. Ele era muito rápido também e atuava muito no seu senso de humor. Entretanto, há questões cruciais na vida, nas obras e nas mensagens de Chico Xavier. Elas não falam da salvação pela graça através da fé no sacrifício de Cristo. Chico passou a vida promovendo ensinos que são abertamente contrários à palavra de Deus, tais como a comunicação com os mortos, a reencarnação e a salvação pela prática das boas obras. A palavra de Deus continua sendo a suprema regra de fé e prática para o cristão. Ela é importante e essencial para a vida eterna. Foi por causa da palavra de Deus que homens e mulheres no passado preferiram morrer a negá-la. Foi assim desde os primeiros mártires da igreja, como Estevão e Paulo, que supostamente aparecem na psicografia de Chico Xavier. Com certeza, se vivessem hoje, eles, Estevão e Paulo, jamais aceitariam as doutrinas propostas pelos espíritos que se comunicaram com Allan Kardec e Chico Xavier. Duvido que o apóstolo Paulo e Estevão aceitariam essas doutrinas que estão sendo pregadas hoje no Espiritismo de maneira